Estamos de volta com o Band Cidade desta terça-feira e a Assembleia Legislativa aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição Estadual que proíbe a cobrança de taxas de preservação ambiental pelos municípios de Santa Catarina. Duas cidades, Bombinhas e Governador Celso Ramos, já cobram essa taxa. Os deputados estaduais aprovaram por 28 votos favoráveis, 3 votos contrários e 3 abstenções. Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual, está proibida em Santa Catarina a cobrança de pedágios urbanos e a limitação do tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. A proibição inclui a cobrança de taxas como a de preservação ambiental, já praticadas nos municípios de Bombinhas, no litoral norte, e o Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Para falar deste assunto, o Roberto Azevedo está aqui comigo no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Houve um grande embate, entre Paulinha e Van Nats nessa questão da TPA, mas o projeto foi aprovado. Como é que fica a situação agora? Tirando a questão paroquial à parte, há uma disputa eterna entre a deputada Paulinha da Silva, que era prefeita de Bombinhas quando foi incluída a TPA, e o deputado Ivan Nats, ela do PDT, ele do PL. A questão é interessante sob todos os aspectos. Muitos deputados se manifestaram, como muitos catarinenses reclamam, da cobrança de mais uma taxa. A taxa de preservação ambiental serviu de renda para as prefeituras. Então você imagina que nós poderíamos ter 297 taxas em Santa Catarina. É uma situação interessante, mas pergunte para os prefeitos dos municípios, governador Celso Ramos e também a cidade de Bombinhas, o que eles acham da cobrança. Eles vão dizer que estão sendo muito bem empregados esses recursos. Esse dilema acaba quando você coloca um ponto final na situação. E esse ponto final foi colocado agora. Mas eu acho que a briga continua, viu, Rodrigo? Vai na justiça, vai continuar ainda além da Assembleia. Vamos ter novos capítulos, então. Com certeza. Daqui a pouco você volta para falar de eleições? Exatamente. Vamos lá. Olha, é hora de saber agora quais são os candidatos a prefeito em mais uma das grandes cidades catarinenses. Hoje é a vez de Chapecó, no oeste do estado. Veja. O professor da Universidade Federal Fronteira Sul, Antônio Campos, vai concorrer pelo PSOL. Doutor em Geografia e ex-vereador em Maravilha, vai ter como candidato a vice Jefferson Kuschkowski, também do PSOL. O ex-deputado federal e ex-vereador Cláudio Vinhati é o candidato do PSB. Para compor a chapa, o candidato a vice é o atual deputado federal Pedro Uczai, do PT. Cleiton Fossá vai disputar a prefeitura de Chapecó pelo MDB. Atualmente vereador em segundo mandato, o candidato vai ter a companhia do empresário e corretor de seguros Giovanni Balen, também do MDB. O ex-deputado federal e ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, é o candidato do PSD. O candidato a vice vai ser Itamar Agnoleto, vereador que está no 4º mandato na cidade. Leonardo Granzotto é o candidato do Patriota à prefeitura de Chapecó. Empresário do ramo de tratamento de águas, vai ter Vanusa Sela, do PSL, como candidata a vice. A advogada e professora universitária Luciane Stobe vai concorrer pelo PTB. O candidato a vice vai ser Nilson Carniel, também do PTB. E aí, Roberto, a eleição em Chapecó, nomes conhecidos, o que dizer? Olha, é uma eleição bastante interessante, porque você tem aquela vacância, não tem um candidato à reeleição. Luciano Buligon já cumpriu um mandato e meio, era o vice e virou prefeito, agora não pode concorrer mais. E o que acontece? Traz à cena velhos conhecidos da política de Chapecó. De um lado, João Rodrigues, do PSD, de outro, Cláudio Vinhati, que trocou o PT pelo PSB, mas não trocou a amizade. Pedro Uczai, que sempre foi da mesma corrente dele dentro do partido, é ainda deputado federal pelo PT, é o seu vice. Pedro Uczai já foi prefeito de Chapecó. Então, essa disputa tende a ficar bipolarizada, a não ser que surja um fato novo. Cleiton Fossá está crescendo muito, ele que também trocou, veio para o MDB e é uma força emergente. Mas a gente sabe que o chapecoense é um povo muito seletivo na hora de votar. Ele quer conhecer melhor os candidatos. Então, esses que já tiveram mandatos e que já têm mandatos, têm uma chance maior. Mas é de chamar a atenção que na terra, quer dizer, na base da vice-governadora Daniela Rainer, o PSL, que era o anterior partido dela, tenha ficado somente com um vice de chapa. É o efeito
impeachment de Carlos Moisés da Silva e de Daniela Rainer, também na eleição municipal da capital do Oeste. Dito isso, Roberto Azevedo volta amanhã aqui no Band Cidade. Boa noite, até lá. Até amanhã, Roberto. Olha, uma nova tecnologia possibilita mais agilidade no serviço de inspeção e de fiscalização das áreas de domínio nas rodovias estaduais em Santa Catarina. Um aplicativo, por enquanto, à disposição de servidores públicos, mas que em breve vai ser oferecido à população. O novo aplicativo FXD Mobile permite aos servidores públicos consultar a largura das faixas de domínio, emitir e imprimir autos de notificação, registrar ocupações irregulares, conferir informações das ocupações regulares ou em processo de regularização, entre outras funcionalidades. Tudo para uma melhor gestão das faixas de domínio das rodovias estaduais, que são as laterais das SCs e as faixas laterais das pistas, que pertencem ao poder público. De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, o aplicativo traz mais agilidade aos trabalhos. Antes ao aplicativo, nós tínhamos, por exemplo, o servidor fazendo o registro da autuação em 3 situações distintas. Agora, de forma instantânea, a partir do momento que ele estiver em campo, ele passando o dado, fotografando, georreferenciando, isso já cai para o setor de planejamento, que possa fazer a melhor gestão do dado. Então, a gente ganha em acessibilidade, a gente ganha em agilidade e, de fato, isso potencializa ainda mais a fiscalização da malha rodoviária de faixa de domínio, o que faz garantir com que nós tenhamos uma melhor segurança viária. Por enquanto, a tecnologia está à disposição apenas para servidores da Secretaria Estadual de Infraestrutura. A ideia é que, em uma segunda etapa, o aplicativo seja disponibilizado para a população em geral. Nesse momento, ele é utilizado pelo Poder Público para facilitar nas fiscalizações, no controle de toda a faixa de domínio. Tudo que nós temos sobre a área de faixa de domínio que possibilita uma programação, digamos assim, uma organização das cidades para evitar ocupações indevidas, para evitar demarcações, né, mesmo com autorização em local inadequado, enfim, toda a tecnologia agregada aos aplicativos vem a contribuir com a Secretaria de Infraestrutura e com todos os servidores públicos, dando agilidade e também muita transparência para o cidadão. A gente fala agora sobre o aumento do registro de casos de dengue em Santa Catarina. Ao todo, pelo menos 11 cidades do estado estão em situação crítica. O número de casos confirmados de dengue em todo o estado de Santa Catarina nesse ano é quase 3 vezes maior do que a última epidemia, registrada em 2016, quando 4.379 pessoas contraíram a doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela DIV, em 2020 foram registradas 11.258 ocorrências no estado e 11 cidades estão em situação de epidemia. Aqui em Rio do Sul, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, não estamos incluídos nessa lista de cidades, embora focos já tenham sido encontrados por aqui. Esse ano a gente teve 25 focos, né? Onde o ano passado a gente teve só 15, né? E casos de pessoas infectadas, pessoas doentes, no município ainda a gente não tem casos. Mesmo com nenhum caso confirmado, a preocupação com os focos se mantém. Hoje são 7 agentes trabalhando no setor de endemias e cuidando periodicamente das 570 armadilhas espalhadas pela cidade. Até o verão, esse número deve chegar a 600, que é o indicado pelo estado. É que com a chegada do calor, a fiscalização também aumenta. E para que o trabalho continue surtindo efeito, a população precisa ajudar, seguindo as recomendações que evitam a proliferação do mosquito. A gente vem sempre pedindo, né, cobrando da população cuidado com a água parada, né, com o acúmulo de água parada em qualquer que seja o recipiente, né, tanto pneu, garrafas, latas, tudo qualquer tipo de recipiente que possa acumular água. Caso você constate alguma situação de descumprimento dessas recomendações, é importante também denunciar. A terça-feira amanheceu gelada na Serra Catarinense, teve até registro de geada e de temperaturas negativas. Urupema registrou temperatura negativa. Às 5 horas da manhã, a cidade registrava menos 0,02 grau. Foi a única cidade da Serra com temperaturas abaixo de 0 grau. Bom Jardim da Serra registrou 0,37 grau e em Urubici fez 0,8 grau. São Joaquim teve registro de geada. Na cidade foi registrada a temperatura de aproximadamente 2 graus. Os campos ficaram branquinhos.
E o tempo vai ser instável nesta quarta-feira em Santa Catarina. Um cavado e uma alta pressão no litoral sul do país trazem nuvens e chuva. Detalhes agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ter mais nuvens e chuva ao longo do dia na Grande Florianópolis, Oeste, Meio-Oeste, Litoral Sul e Planalto Sul. Nas demais regiões, entre a tarde e a noite, tem pancadas de chuva com trovoadas. Há risco de temporais isolados. As temperaturas vão subir no decorrer do dia, com máximas perto dos 35 graus no oeste. Na capital, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 28. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 26. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 35 graus. A seguir no Band Cidade tem um esporte. Hoje é dia de clássico. Avaí e Figueirense se enfrentam na ressacada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já já.